Boa noite, bom dia e boa tarde para todos os seres vivos, mortos e não vivos. Eu tenho certeza que que ninguém começou a olhar. Então, eu não vou falar, então eu vou ficar aqui falando absolutamente sobre nada. Até alguém aparecer. O que é isso aqui? Então, quando alguém aparecer, eu começo a falar. E por enquanto, alguém apareceu. Boa noite, Marisadeia. Ok, é o seguinte, já que eu já vi que alguém chegou, então por favor, deixa eu responder aqui só meu professor para falar que eu já comecei. Mas então, como até onde eu sei só a Marisadeia tá vendo, por favor me avise quando já tiver bom e eu puder começar a falar de alguma coisa importante. Bom, enquanto eu não tô falando de nada importante, eu vou falar do que eu falei da semana passada. Na semana passada a gente terminou de analisar a música O Negro Religioso. E falamos, se eu não... Vou tentar lembrar aqui quais são, apesar disso não ter importância nenhuma. Mas a gente fala, se eu não me engano, de Joana d'Arc, Obá, Oxalá. Boa noite. Oxalá, Jesus, apesar de que a gente não falou nada de Jesus, exceto que todo mundo sabe quem é Jesus. A gente fala de mais uns outros dois, eu não estou conseguindo lembrar quem é. Mas como eu não estou fazendo nada, eu vou tentar lembrar, né? Foi... Oxumaré, São Bartolomeu, São Pedro e Xangô. Pronto, lembrei, ó. Então, a gente falou desses 8 personagens católicos e iorubás. E foi... Boa noite, mãe. E foi sobre isso. E também falei um pouco de autismo, que pediram pra eu falar, apesar de não ter nada a ver. Pigum, eu não sei o que é Pigum. Bom, que barulho? Ogum, a gente falou de Ogum, então a gente fala de Ogum também. Olha, os únicos 2 barulhos que eu tô ouvindo, um é de um grilo, que não sou eu, e o outro, eu acho que eu não sei o que é não, só sei que é um zumbido. Sei lá o que é. Bom, espero que esse barulho não atrapalhe ninguém. Na verdade a gente vai falar um pouquinho sobre Ogum também hoje, né? Aqui, pra quem não sabe, que foi a foto... Não, aqui não tem ventilador ligado não, eu não ligo aquele ventilador. Pra quem não sabe, esse desenho aqui fui eu que fiz, né? E eu coloquei, então... Provavelmente vocês não sabem quem são, né? Mas eu falo... Não, eu também não ligo o ar-condicionado. Talvez seja da casa de baixo? Pera aí, não tem casa embaixo, então talvez seja da casa de cima. Então, eu já posso começar porque eu tô ficando sem o que falar. Bom, enquanto ninguém me responde, né? Eu vou falar alguma coisa completamente aleatória e que não muda em nada. Eu tinha certeza. Se tem uma coisa que minha mãe é incrível, é em ouvir coisas que ninguém ouve. Isso é uma coisa incrível. Bom, então, gente, posso... também é uma possibilidade. Posso começar? Até que enfim. Ok, é o seguinte, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Pronto! Lembrei o que a gente vai falar hoje.
Bom, eu espero que todos tenham visto as outras lives, né? Primeiramente falar que essa live, assim que terminar eu vou colocar lá no YouTube, canal Papo com Grilo. E se a internet e o computador não quiserem colaborar, então amanhã eu coloco. E eu quero que todo mundo vá e veja. Oi, vó! Então eu quero que todo mundo vá dar visualização e clica no gostei. Bom, e agora falando do que eu vim para falar hoje. Primeiramente, para quem não é eu escrevi lá na, acho que é publicação, não sei qual é o nome, de hoje, né, lembrando da live, né, que a gente ia trabalhar 5 músicas hoje. Eu falei para não se preocupar que eram corridos, eu pelo menos acho que falei, se não falei, tô falando agora. Apesar de que eu não falei, eu escrevi, mas tudo bem. Quem é capoeirista já ficou relaxado. Quem não é, ficou pensando o que era corrido, né? Talvez tenha ido pesquisar. Então, nesse caso, eu vou começar explicando o que é corrido. Na capoeira, costuma-se, né, se dividir as músicas em 4 tipos. Ladainha, chula, corrido e quadra. Apesar de que eu creio que haja um 5º tipo que seja não classificáveis. No caso, a ladainha, no caso a gente já ouviu todas, sinceramente, né? A gente já ouviu todas essas 5. Ladainha é aquela negro religioso, né? Geralmente cantada no início da roda de Angola. Publicação, acertei então. Cantada no início da roda de Angola, né? Falando alguma coisa, alguma mensagem, como no caso do negro religioso, que aborda esse sincretismo. A chula sempre vem depois da ladainha, que é algo improvisado, portanto a gente ouviu naquela música O Negro Religioso, né? É quando ele fala, viva alguma coisa, aí o coro responde, viva alguma coisa, câmara, né? E no caso, a quadra, que a gente também já ouviu, foi a 2ª e creio que a 3ª música que a gente ouviu eram quadras, que são músicas de 4 estrofes, cada uma com 4 versos. Para quem não se lembra o que é verso ou o que é estrofe, as poesias, elas têm linhas, e essas linhas são os versos, e aí um conjunto de linhas fazem uma estrofe. Aí tem um espaçozinho que não tem nada, aí vem mais uma estrofe. No caso, uma quadra tem 4 versos e 4 estrofes. Que é o caso da Maré, e eu creio que os filhos mexidos, porque a gente não contabiliza o refrão. E por fim, e os corridos que a gente vai falar hoje. Antes eu vou falar dos que não são classificáveis, né? Pelo menos no meu entendimento até hoje eu não consegui descobrir como é que eles se classificariam, pelo menos, né? Que músicas como Africaê, que são semelhantes a um corrido, mas não são um corrido porque elas têm uma lógica que não pode ser teoricamente mexida. Até pode ser mexida, mas assim, tem uma estrutura, tem uma lógica por trás. Não é encaixável uma quadra, por exemplo, né? Mesmo que você despreze o coro, que ficaria estruturas de 4 versos por estrofe, né? Porque, se eu não me engano, tem 6 estrofes. Outra, por exemplo, né? Seria Na Mata Fechada, né? Aquela música do Boa Voz que tem que são estrofes de 4 versos, mas são 8 estrofes. Sim, uma sequência de músicas. Como assim uma sequência? Que tipo de sequência? Porque, Marisa Deia, as músicas de capoeira não tem uma sequência para você cantar. O cantador vai cantar aquela música que ele quiser, ele pode cantar aquela música a roda inteira se ele quiser, entende?
Mas assim, tradicionalmente nas rodas de Angola você começa com uma ladainha, depois você segue com a chula e aí você canta quadras, corridos, o que você quiser, entende? Obviamente as quadras elas têm um começo, meio e fim, mas os corridos, que é agora que eu vou falar o que é um corrido, elas têm começo, meio e você termina quando você quiser, se você quiser, né? Teoricamente você vai ter que terminar em algum momento, porque afinal de contas a roda em algum momento tem que acabar, exceto, claro, se você contabilizar a roda no céu que está no imaginário de todo capoeirista, né? Bom, enfim, essa roda não pode acabar. Enfim, e os corridos, o que são? Os corridos são... Eles, para começar, só tem uma estrofe, tem em média uns 3, 4 versos só, e são versos curtos, por isso são corridos, porque você canta eles rapidamente, né? Eles terminam muito rápido, então cabe ao cantador improvisar, né? A capoeira tem bastante isso do improviso. Tem gente que acha que a capoeira é uma dança, né? E pensa que é tudo ensaiado, tudo combinado, mas não é combinado, não é ensaiado, né? A capoeira é puramente algo improvisado. O jogo da capoeira é um improviso. A parte musical é improvisada. Não se toma exatamente uma música aleatoriamente. Você, claro, pode pegar e cantar música, uma única música a roda inteira, mas geralmente se cantam várias músicas, né? Às vezes, né, se pega e começa eu não lembro qual é a palavra, quando você pega e começa a cantar alguma coisa assim que não tem uma letra propriamente dita, sabe? Totalmente improvisado, né? Enfim, mas geralmente em rodas eu creio que seja mais de uma, né? Tipo, mais de 10. Sei lá, você tá nesse Guinness Book, eu imagino que seja o livro dos recordes, mas se não tá, devia estar. Bom, então vamos começar, né? O primeiro corrido da noite.
Primeiramente, começando pela ordem, né? Rochinol, eu não tenho assim nenhuma preferência para músicas, né? A única restrição para músicas que eu tenho, isso é para qualquer estilo musical, não importa, que não tenha nenhum tipo de coisas indecentes, se é que você me entende. Em geral eu gosto de todas as músicas. As únicas que eu não gosto muito são músicas que falam de amor, né? Mas não assim, aquele amor de Jesus, não. É de amor, de namorada, essas coisas. Esse tipo de música eu não gosto muito, não, né? Isso pra qualquer coisa, não só pra capoeira. Boa noite, tio. Era essa palavra mesmo que eu queria lembrar, pai. Obrigado, repente. E boa noite, Lucas. Bom, como vocês podem ter percebido, esse corrido Santa Bárbara, né? Ele fala isso aí, mãe. É disso mesmo que eu quero falar. Bom, como vocês podem ter percebido, esse corrido Santa Bárbara, a letra dela é bem simples. Oi, Santa Bárbara, relampoê, relampoê, relampoá. Pronto, é essa a letra. Ou seja, 2 versos. E sendo assim, então, de quem que essa música fala? Apesar de eu achar muito claro, talvez não seja, né? Ela fala sobre o nome de Santa Bárbara, então deve falar sobre Santa Bárbara. Então, quem foi Santa Bárbara? Bom, então vamos começar essa história. Uma vez uma menina que cresceu dentro de uma torre, trancada em uma torre, porque a pessoa que criava ela achava que o mundo tinha maldades demais e essa pessoa não queria que ela entrasse em contato com essas maldades. Pelo menos é isso que essa pessoa dizia para essa menina chamada Bárbara. E não, eu não tô parafraseando a história de Enrolados da Disney, nem a história da Rapunzel. É assim mesmo que começa a história de Santa Bárbara. Ela foi criada isolada numa torre, recebeu toda a educação, né? Recebeu toda a educação dentro dessa torre, não tinha nenhum contato com o mundo exterior, além dos professores e dos pais, né? Com 17 anos, que era a idade mais ou menos para se casar, ela saiu da torre e foi morar com os pais. E aí ela, como é que se fala? Começou a vir um monte de pretendente, porque ela era muito bonita, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque ela era de uma família rica. Então, nada melhor que uma menina rica e bonita para se casar, né? Então, o que acontece? Só que ela estava rejeitando todo mundo. Porque todas as pessoas queriam se casar com ela por motivos, como é que se fala? Egoístas, né? Apenas por dinheiro. Então, ela não queria... Boa noite, Grauna? Boa noite, Grauna. Então, o que acontece? O pai concluiu que isso estava ocorrendo por causa que ela não conhecia a cidade, né? Ela tinha passado 17 anos da vida dela trancada numa torre. Então, ele deixou ela ir para a cidade. Quando ela foi para a cidade, ela encontrou com os cristãos da região que eu acho que se chama Normândia. Se não sinto muito, não sou bom com nomes. E o que acontece? Ela se converteu ao cristianismo e, pulando essa história para bem depois, né, o pai dela decidiu construir uma casa de banho com 2 janelas. Ele saiu numa viagem, aí ela mandou as pessoas que estavam construindo fazerem 3 janelas. Esculpiu uma cruz e colocou em cima. Quando o pai chegou e viu que que algo de errado não estava certo, ele perguntou para a garota por que tinha 3 janelas. E ela me falou que as 3 janelas representavam a Santíssima Trindade e a cruz de sacrifício de Jesus Cristo. Aí ele, como um bom pai, ficou muito bravo e deu uma de dedo duro com ela e contou para o prefeito da cidade. Provavelmente isso não era termo, mas eu não lembro. E o prefeito, ele mandou torturar ela em praça pública,
como ela não desistiu da fé cristã, o pai degolou ela, e quando o pai degolou ela, se ouviu um trovão, se viu um relâmpago, e logo depois viram que ele tinha morrido, né? E desde então ela é a santa protetora das pessoas contra os relâmpagos e as tempestades, né? Bom, até dá, mas é porque, tipo, aí agora eu teria que fazer isso, então da próxima eu coloco, Tino. Bom, deixa eu lembrar assim. E no caso, ela é sincretizada com Oiá, que também é chamada de Ansan, que quer dizer a mãe dos 9 filhos, ou a mãe 9 vezes, né? E, bom, Oiá, no caso, é a orixá dos ventos, das tempestades, dos relâmpagos. Ok, então vou colocar aqui a música bem baixinho aqui, aí deixa tocando, né? Pronto, não sei se dá pra ouvir. Se quiserem mais alto é só falar. Bom, no caso, deixa eu pensar. Sim, lembrei. Boa noite, Bin Laden. Sim, e Oiá, no caso, também é a dona dos Eguns, que, pra quem não sabe, são os espíritos dos mortos. Ela criou o ritual Axexê, que é um ritual fúnebre iorubá. Ela é esposa de Xangô e foi esposa de Ogum. Em algumas histórias também teria sido esposa de Oraniã. E ela é uma grande guerreira, tanto que ajudou Xangô em várias batalhas, ajudou ele a conquistar a terra dos Malês, né, de quem a gente já falou. Bom, e então, agora fica a dúvida. Será que essa música fala de Santa Bárbara ou fala de Oiá? Bom, ela fala Santa Bárbara, relampuê, relampuê, relampuá. O que seria relampuê e relampuá? Eu disse isso várias vezes e vou dizer de novo, que a língua é uma coisa muito mutante. Ela muda a todo momento. Eu não vou falar da mesma forma que você fala, eu talvez não fale da mesma forma que eu falava ontem, talvez não fale da mesma forma que eu falarei amanhã, né? A língua é muito mutante. E no caso, um dos fatos que faz a língua brasileira ser a mais mutante de todas, talvez seja pelo fato da grande quantidade de escravos em vários locais diferentes, de várias etnias diferentes, terem vindo para cá, né? E aí, cada língua se falava... não tem a mesma fonética, né? Então tem variações na forma de falar, que obviamente vai ser uma forma de falar diferente da dos portugueses, né? Então, o que acontece? Relampuê, relampuá era a forma que os escravos falavam, relampejar, né? Bom, e no caso, Santa Bárbara, ela é protetora contra raios e tempestades. Ela não faz relampejar. Portanto, essa música está louvando Oiá e Ansan, né? E sendo assim, o que ela quer dizer com essa música, né? Bom, pode ser simplesmente uma forma de louvar Oiá, né? Ou pode ser também, que eu li uma vez, né? O que acontece? Já vou lembrar aqui, sim, lembrei. Eu li uma vez, né? O que acontece? Os iorubás costumavam rezar e louvar Oiá para ter chuva, né? Já que ela é orixá das tempestades, dos ventos, né? Dos relâmpagos, e quando tem relâmpago, obrigatoriamente tem que ter chuva, né? Pelo menos até onde eu sei. Não sei se dá pra ter um relâmpago sem chuva. Bom, isso fertilizaria a terra. Na capoeira, o que acontece? Quando você está louvando o Yansan, né? Quando você está falando para Oiá Relampuá, você está
pedindo para fertilizar a roda, né? Ou seja, animar a roda. É o que hoje em dia a gente chama de botar dendê, né, gente? Então, provavelmente, antigamente, ao invés de lá para botar dendê na roda, né? Botar dendê no birimbau, antigamente se falava Santa Bárbara Relampoê, né? Para quem não é capoeirista, talvez não tenha entendido botar dendê, né? Mas quando a gente fala para botar dendê na roda, botar dendê no birimbau, botar dendê em alguma coisa, a gente está falando para animar, entende? Bom, e agora vamos falar do segundo corrido. Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé. Deixa eu aumentar aqui o volume. Bom, gente, Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé. Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé. Eis aí o corrido, 2 versos apenas, né? Do Mestre Moraes, eu não sei, eu coloquei no YouTube, é o que foi, né? Mas, enfim, o que acontece? Já vou lembrar, sim. Já vou lembrar. Pronto, lembrei. Quem foi Santo Antônio? Santo Antônio, ele basicamente em sua vida, ele fez tantos milagres que 11 meses depois que morreu, ele foi canonizado, né? O que lhe conferiu o título de o Santo Milagreiro, o Santo dos Milagres, né? Além disso, ele é o santo casamenteiro, né? Porque ele costumava pagar costumava arrecadar dinheiro para pagar dote das mulheres pobres e tinha bastante pena das meninas pobres, né? E ele também era o santo dos mendigos, já que ele costumava curar vários mendigos, cegos, coxos, doentes em geral, surdos, né? Bom, e ele também, pelo que a gente pode aprender por essa música, deve ser o santo que viaja no tempo, já que ele nasceu, eu acho que pelo menos 500 anos depois de Cristo, ou mais, algo entre 1000 anos e 500 anos depois de Cristo, né? E Noé, ele é mais antigo que Cristo, né? Então, exceto que ele tenha viagem no tempo, ele não tem como ter estado lá para ser protetor da barca de Noé, gente, né? Mas Santo Antônio é sincretizado com Ogum. E Ogum, no caso, como é que ele se relaciona com o santo que arranja casamento, o santo que faz milagres, o santo que protege mendigos, enfim. Como é que ele se relaciona com esse santo? Santo Antônio tem meio que um caráter guerreiro, né? Porque ele meio que foi transformado, eu acho que a palavra, agora me fugiu a palavra da cabeça, transformado é a palavra mais próxima, em um praça da infantaria portuguesa que chegou ao tenente-coronel, né? Pelo fato dele estar relacionado com o milagre da vitória sobre as forças francesas e espanholas, né? Bom, ele também auxiliou na queda do quilombo, nas batalhas no quilombo dos Palmares, e auxiliou numa batalha contra uma esquadra de corsários franceses, né? Para quem não sabe o que são corsários, vá ver Piratas do Caribe
navegando em águas misteriosas. Apesar de ter sido extremamente enjoativo pelo fato de ter passado várias vezes na Globo, né? E lá você entende bem o que é um corsário. Bom, e então Santo Antônio tem esse caráter guerreiro, né? Então ele se relaciona com Ogum. E Ogum, até onde me consta, ele nasceu no final do período neolítico do povo Yorubá, né? Então ele tinha assim como tá presente para ser protetor da Barca de Noé. Só que o que acontece? Nunca vi no livro Mitologia dos Orixás, ou é Mitologia dos Yorubá? É Mitologia dos Orixás. Não conheço, não percebi nenhuma menção a um dilúvio, a uma barca como a de Noé, né? Que está presente em várias histórias como a de Deucalião e a de Pir, que é grega, que está presente na história dos 5 sóis, né? Mas não está presente na mitologia, na religião Yorubá, até onde eu sei. Então, nesse caso, não tem sentido ser a barca de Noé. É claro, persistência sempre, né? Se não fosse, eu não estaria aqui dizendo pra vocês, ó. Eu já vou lembrar aqui, sim, lembrei. Então, o que acontece? Então não tem muito sentido estar falando da Barca de Noé. Então, buscando bastante o que poderia ser, eu acabei encontrando o seguinte. Essa Barca de Noé, eis a beleza e a criatividade das pessoas. Não é a Barca de Noé, é um navio negreiro, porque da mesma forma que a Barca de Noé carregava um animal de cada tipo, o navio negreiro carregava uma pessoa, carregava pessoas de todas as etnias e nações, né? E, curiosamente, não sei se intencional ou por acaso, da mesma forma que o leão não comeu o casal de antílopes, inimigos de etnias diferentes não se atacavam, né? Afinal de contas, estavam todos no mesmo barco. E eu não sei se eu disse a razão para vocês do fato de o navio negreiro costumar levar pessoas de várias etnias. Nesse caso, então, falo agora. Se não, falo de novo. Para evitar rebeliões de escravos, era interessante que você tivesse escravos que não fossem capazes de se comunicar entre si. Portanto, era extremamente benéfico para os donos de navios negreiros que comprassem escravos de diferentes etnias, assim eles não teriam como se comunicar, né? Exatamente, esse é o ponto que eu ia chegar na próxima cantiga Santo Antônio Quero Água. Bom, o que acontece? Já vou lembrar aqui onde é que eu tava, lembrei. E no caso, escravos de etnias diferentes, etnias inimigas, eles também não se davam muito bem, mas mesmo... Por quê? Porque são de etnias diferentes. Se você tiver, mesmo que estejam no mesmo barco, conseguindo se comunicar e planejando um plano de ataque, ele era extremamente, como é que se fala? Extremamente simples de se imaginar que eles não iriam concordar nas ideias e iriam ficar dizendo que a ideia de um era melhor do que a do outro, né? Bom, aí agora vamos falar vamos falar sobre Santo Antônio Quero Água, que aí a gente vai introduzir essa ideia de algum protetor daqueles que iam viver no novo mundo, como o Rochinol bem percebeu.
Bom, é o seguinte, a música não acabou, mas eu já fiquei cansado de ouvir. Bom... então, exatamente isso que o Rochinol falou. Boa noite, Girafa. Exatamente isso que o Rochinol falou. Ogum é o protetor daqueles que vão viver no novo mundo. E quando o escravo estava com sede, porque uma das coisas que a gente vai falar depois é sobre os castigos que os escravos sofriam, né? Um deles era ficar sem beber água, né? Então, quando o escravo pedia para Santo Antônio água, ele estava pedindo para Ogum que desse água para ele não morrer, para ele matar a sede, né? E aí ele fala: Santo Antônio, quero água para beber, quero água para lavar, quero água para benzer, quero água para lavar, talvez seja para lavar as feridas, né? E aí para benzer, aí nesse caso, talvez ele estivesse falando de algum ritual que ele praticasse para se proteger, né? Porque como bem cantou, acho que foi Boa Voz, né? Como é que é? Já vou lembrar que naquela música Eu Dei o Nó no Rabi do Birimbau, ele fala corpo fechado peraí, já tô lembrando aqui, mudaram mesmo até o nome dos santos. O corpo fechado era chamado feitiço, diziam para com isso que aí lá vem o feitor, né? Se eles mudaram o nome do corpo fechado para feitiço, podiam mudar o nome de alguma coisa para benzer e que necessitasse de água. Ou então, escravo que estava cantando havia se convertido para o catolicismo, né? E estava realmente pedindo ajuda para Santo Antônio, porque Santo Antônio, ele é o protetor dos mendigos, então por que não o protetor dos escravos, né? No caso, Santo Antônio esse cara aqui e Ogum esse cara aqui. Se gostaram de ter preenchido o quadro com uma imagem assim, me avisem que no próximo eu preencho com outra. Bom, e agora só faltam mais duas para falar de São Bento. Se quiserem que eu continuo. Se não quiserem, por favor, é só me falar parar que eu paro na hora. Mas enquanto ninguém fala nada, vamos colocar aqui uma música sobre São Bento, né? Bom, gente, São Bento, quem é capoeirista sabe como ele é importante. Quem não é, eu já vou te falar sobre a importância dele. Quem é capoeirista sabe que quem comanda a capoeira é o berimbau. Pode ser também, né? Porque como eu pretendo falar em vídeos posteriores, né? Capoeira, ela tinha meio que estilos para cada estado, né? E tinha uma capoeira do Rio de Janeiro, pode ser muito bem nesse sentido também, você está com completa razão. Bom, só que eu não tinha parado para pesquisar, eu nunca tinha parado nesse sentido, não vou mentir. Bom, quem é capoeirista sabe que quem comanda a capoeira é o berimbau. E isso não é de uma maneira figurada, é de uma maneira literal. Porque tem os estilos de capoeira e para os dois estilos de capoeira, segundo alguns 3, né, tem jogos específicos. E esses jogos, você sabe que jogo jogar pelo toque do berimbau. Então a gente tem vários toques, tem toque de Benguela, tem toque de Iuna, tem toque de Santa Maria,
tem toque de Angola, mas o mais impressionante de tudo é que tem o toque de São Bento Pequeno, São Bento Grande da Angola e São Bento Grande da Regional. 3 toques homenageando São Bento. Se São Bento não for importante na capoeira, eu tenho certeza que Bimba e Pachinha não são ninguém nela também. Porque não tem o único santo que, agora eu me lembro, que é homenageado com um nome, nomeando um toque de capoeira, é Santa Maria, que é a mãe de Jesus, sobre a que a gente já falou em vídeos anteriores, né? Então eu não vejo necessidade de falar agora. Bom, São Bento, no caso, quem foi São Bento e por que ele é tão importante na capoeira? Bom, ele nasceu em algum momento da história, em algum momento da sua vida ele conheceu uma eremita com quem ele aprendeu bastante, e aí ele foi para o deserto e a penitência, se tornou um eremita, e aí ele acabou ficando muito famoso como um eremita. As pessoas iam lá constantemente pedir conselhos, outras coisas que se pedem para eremitas, que eu não sei o que mais se pede além de conselhos, mas eu imagino que se peçam outras coisas, né? E aí, então, como ele estava muito famoso, a Igreja Católica decidiu torná-lo abade de um convento, né? E os colegas monges tinham muita inveja dele. E ele não concordava com a vida. Ele, como abade, descobriu que ele não concordava com a vida dos monges. Tanto que ele escreveu depois um livro de regras, né? Para a vida de monges, né? Para a ordem benedita que ele criou. Então ele não concorda. Então o povo já tinha inveja dele e ele não concordava com a maneira de vida deles. Então eles ficaram com a seguinte ideia na cabeça: vamos matar esse cara. E assim eles tentaram. A refeição deles, né? Colocou veneno na taça para que São Bento ia beber, e quando ele foi beber, a taça se quebrou e ele percebeu que tinham tentado envenenar ele. Ele falou que Deus pediu clemência para Deus, né, para eles, né? Enfim, e desde então, né, desde que ele foi considerado santo, ele é tão considerado santo que protege contra as cobras, o veneno, a traição. E por isso ele é extremamente importante para a capoeira, porque os capoeiristas, eles vivem sendo traídos. É uma coisa assim incrível. De todos os capoeiristas que eu parei para pesquisar a história deles, né, em algum momento eles são traídos, né? Mas além do mais, o jogo da capoeira é figurativamente, de uma maneira figurada, um jogo de cobra, né? Porque ali tá no jogo, você não sabe a intenção, você tá brincando num momento, no outro não tá mais, mas a pessoa com que você tá brincando não tá muito afim de brincar, quer bater mesmo, né? Assim, você tá fazendo um movimento e de repente a pessoa te derruba, né? Figurativamente um jogo de cobra. E além do mais, né, a gente tem que lembrar que a capoeira, ela é proibida desde que as pessoas perceberam que capoeira era uma luta. E só deixou de ser proibida na época com o governo de Getúlio Vargas. Então, o risco da traição, né, o risco de denunciarem alguém era muito grande. Por isso São Bento era um santo que se pedia muito ajuda e pedia muito proteção. Que é uma coisa que o meu amigo Herê simplificou bem uma música que ele escreveu, né, que diz, já vou lembrar aqui: São Bento é o meu protetor, me agacho, faço uma oração, me livrando de toda maldade para me livrar de toda traição, né? Bom, mas uma outra razão, uma possível razão que eu considero menos possível é pelo sincretismo, né? Se você escrever no Google São Bento é sincretizado com quem? Você vai encontrar um monte de site falando que ele é sincretizado com o Ulu. E como os escravos viviam machucados, então o Ulu era um orixá extremamente importante para eles, né? Mas eu não vou mentir, se você pesquisar
O sincretismo, você não vai encontrar menções a esse sincretismo com São Bento. Você só vai encontrar com São Roque e São Lázaro. Pelo menos foi o que eu encontrei. Bom, então agora a gente vai para o último corrido, que sem dúvidas é um corrido extremamente conhecido por nós capoeiristas e talvez seja conhecido por vocês não capoeiristas. Bom, gente, esse corrido diz ai, 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 São Bento me chama, ai, 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 São Bento chamou. No caso, pela minha interpretação, para deixar bem claro, não é São Bento quem está chamando, mas sim São Bento Pequeno, São Bento Grande da Angola, São Bento Grande da região. Não é o Santo São Bento que chama, é o jogo São Bento que chama. Bom, por hoje é só, pessoal. Amanhã vamos falar de absolutamente nada e próxima semana a gente vai falar de alguma coisa diferente de sincretismo. Só para lembrar, por favor, assim que eu clicar no botão de concluir, eu já vou lá no Facebook aqui pelo computador e postar o vídeo no YouTube. Por favor, vão dar visualização para o vídeo e clica lá no botão de curtir. Se não é inscrito, se inscreve também, por favor. E faça a mesma coisa com todos os outros vídeos se já não fiz. Então, por hoje é só.